Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui no capítulo 8 de João várias mentiras de Jesus. Nossa, mas como assim, Fernando? Eu já li essa passagem aqui várias vezes e não encontrei nada. Você apenas leu. Você não observou o que está escrito no texto. E observar criticamente não é ler. Que nem alguns crentes aí, que nem um burro desembestado, quando você dá um tapa ali na traseira dele, ele sai galopando. É assim que o crente lê, desta forma aqui, ó. Em verdade, vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Cadê a contradição, Fernando? Eu não consegui encontrar. É desta forma como muitos cristãos leem a Bíblia e não entendem bulufa nenhuma. Exatamente. Mas não é que eu sou melhor que todo mundo não, mas temos uma gama aí de canais que está desmistificando os escritos do chamado livro sagrado. Exatamente. E depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês várias mentiras do Jesus que você acredita, aqui só no capítulo 8 de João, ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, não tô com a cara muito boa não, apesar que não é muito bonito, né? Mas é muito calor aqui na cidade onde eu moro, em Juí, Rio Grande do Sul. E trabalhei o dia inteiro no sol hoje em cima de um telhado de zinco, 35 graus. E tentei por vários momentos gravar esse vídeo aqui durante o dia, mas final de semana aqui do lado de casa é complicado, porque o vizinho aqui perturba muito com o som alto. E também o calor. O calor para gravar no quarto aqui, fechado, no meu estúdio, num canto que eu tenho aqui, é impossível. Já é 10 e pouco da noite. Eu já estou aqui suando já. Mas vamos gravar um conteúdo porque a gente precisa ajudar as pessoas a sair, a se libertar dessa prisão mental, dessa caixinha chamada Bíblia Sagrada, essa crença idiotizada de povo que acredita que esse livro é realmente a palavra de um Deus, a palavra de um Messias, o Cristo, Jesus e tudo mais. Como elas não estudam, não buscam o conhecimento fora desta caixinha, a Bíblia, então elas ficam presas ali. Mas eu gosto de sempre utilizar a literatura que eles usam e dizem que é a palavra de Deus, para mostrar para eles que mesmo dentro da própria Bíblia deles contém vários problemas, contradições, interpolações, inclusive mentiras. Exatamente. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos para o texto para a gente encontrar estas mentiras. Jesus está ali num embate com os fariseus, os escribas, a passagem da mulher adúltera, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, tudo mais ali. E depois vem essa passagem logo em seguida, esta passagem que contém algumas mentiras. E se você fizer uma leitura rápida, você não vai perceber. Presta bem atenção aqui. Em verdade vos digo. Jesus dizendo, tá? Presta bem atenção. Vocês não dizem que o que está escrito aqui é a verdade. E Jesus disse aqui, tem que acontecer, é verdade absoluta. Beleza. Porque Jesus disse isso no seu evangelho. Porque Jesus disse aquilo. Vocês recitam o versículo como se fosse verdade absoluta. Mas quando a gente pega essas verdades absolutas e esfrega isso na cara de vocês, aí vocês fazem o que mais sabem fazer: malabarismo, contorcionismo. Presta bem atenção. Em verdade, ele frisa ainda 2 vezes, tá? Vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Primeiro, a gente precisa se perguntar aqui. Então, nenhuma pessoa guarda a palavra de Jesus? Mas como assim, Fernando? Por que você está fazendo essa pergunta? Porque Jesus mesmo afirma que se alguém guardar a minha palavra, os ditos de Jesus, nunca verá a morte. O que ele está resumindo aqui? Não vem você com contorcionismo, falando que é espiritual, sei que lá.
Porque não, aqui ele está dizendo literalmente que nunca verá a morte. O que é morte para vocês? É o falecimento desse corpo material aqui, ó. E só, carninho. Tomou um pum, acabou. Foi atropelado? Acabou. Infarto? Acabou. Isso é morte. Sono profundo da nossa mente e nosso corpo. Isso é morte. Então Jesus mente nesse versículo. Em verdade vos digo que se alguém... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A maioria dos crentes, a maioria não, todos os crentes em Jesus, vê a morte ou não? Se você vier com contorcionismo dizendo assim, não é essa morte que Jesus está se referindo, é a morte espiritual, é guardado lá no Hades, ou lá no Sheol, ou então no seio do Abraão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem foi nesses lugares, chamado morte, local de espera do julgamento, quem foi e voltou para dizer que existe a morte como um local ou a morte como um ser espiritual? Alguém, um ser que toma a vida. Responde para mim. Quem já viu a morte como um local onde fica um espírito, o espírito seu, você morre nesse corpo e fica lá? Ou a morte como um ser que traga a vida de uma pessoa, que ceifa? Quem já viu? Ninguém, né, meus queridos? Não, né? Só na ficção, na literatura das religiões. Então Jesus mentiu aqui? Que se alguém guardar a minha palavra, quem já guardou a palavra de Jesus? Responda. Responda a essa crente. Nenhum, né? Sem manobras, tá? Nenhum cristão já guardou a palavra de Jesus, porque todos morrem. Olha só o que vão responder para eles os judeus. Olha só. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio, que é perturbado. Morreu Abraão. Olha só, Abraão viu a morte. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? É a perguntinha que fizeram para Jesus. E também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Jesus respondeu, igual os crentes, no malabarismo: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso, como vós, judeus. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Então Jesus aqui está apresentando para os judeus que ele conhece o Pai dele, Deus espiritual, e que os judeus que dizem que esse é o mesmo Pai, os judeus não guardam não conhece o Pai dele. Vocês dizem que conhecem esse Deus, que vocês dizem que é o Pai de vocês, mas vocês não conhecem, mas eu conheço. Se algum judeu chegasse para Jesus aqui e falasse assim, então me apresente. Onde está esse seu Pai? Onde está? Aí ele vai fazer que nem os crentes fazem. Jesus vai responder igual os crentes. Lá no céu. Não, mas mostra-me o Pai. Onde ele está? Apresenta-me quem é esse seu Pai aí. Então ele vai ficar tá no céu. É só na crença. É igual os crentes fazem aqui. É só no espiritual. É na fé. Quando a gente pede prova para o crente, seu Deus existe, oração funciona, João 14, realmente Jesus disse a verdade, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. O crente é um sabão,
ele escorrega para cá, escorrega para lá, e contorcionismo para lá, e contorcionismo para cá, igual Jesus fez nesse texto. Igual Jesus fez nesse texto. Aí olha para você ver, mais mentira que Jesus vai pregar aqui para os judeus, segundo a narrativa, não estou falando que é verdade, tá? Olha só o que ele vai dizer assim, ó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Aonde temos escrito que Abraão viu o dia de Jesus? Hã? Responda essa, crente. E detalhe, não é responder com versículos isolado. Não. Eu quero provas. Eu quero provas. Aonde que este tal Abraão, que até hoje não conseguiram provar que ele existe, que ele existiu, aonde esse Abraão viu Jesus? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aonde está escrito isso? Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Quer dizer, você é um baita de um mentiroso, Jesus. E realmente, é um baita de um mentiroso. Aonde Abraão viu Jesus, ou Yeshua? Onde? Disse-lhe Jesus, versículo 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Como se ele e o Pai fossem um. Aí a gente chama, se Jesus estivesse aqui, ele estivesse falando isso para mim, aí eu ia falar para ele, Jesus, prova que você estava junto com o Pai desde o início, antes de Abraão existir, eu já existia. Prova. Aí ele ia falar para mim assim, meu irmão, é pela fé. Se você não crê, problema é seu, mas é pela fé. Olha, o Pai que está no céu, ele me conhece e eu conheço a ele. E assim se cria várias pessoas se dizendo profetas, deuses, pessoas em nome de divindades, pessoas se autodenominando espiritualistas e querendo dominação, arrancar o seu, exatamente. E assim muitos mitos foram criados. Por exemplo, nós temos um aqui no Brasil, o Henrique Cristo. Ele fala que ele é reencarnação de Jesus. Por que vocês cristãos não acreditam nele? É a mesma mentira do seu Jesus da Bíblia. Porque quando a gente chama para a realidade é colocar em prática. Por exemplo, ó, isso aqui, ó. Esse aqui é um remédio que eu tomo todos os dias para tireoide. Eu tenho hipotireoidismo. A minha glândula, ela é lenta e eu preciso tomar para controlar ela, que senão eu engordo demais, entendeu? Me dá sonolência, me dá um monte de coisa. Aí, para eu tomar esse remédio aqui, eu tive que fazer vários exames para descobrir o problema que eu estava tendo na época, descontrole emocional e várias outras coisas. Nervosismo, aí eu descobri, e porque eu engordei 20 quilos num mês, então eu descobri através dos exames que eu estava com problema na tireoide. E minha família toda tem problema com tireoide. E todos da minha família são crentes e pastores. E nenhuma oração até hoje curou eles da tireoide. Daí você vê que como a fé deles, de qualquer um, só funciona no papel. Na realidade não acontece. É só nos microfones da igreja. É só fazendo votos. É só pagando dízimos e ofertas, fazendo campanha da quarta-feira da unção, quarta-feira não sei do que, sexta-feira não sei do que. Vamos subir um monte, mas na realidade não funciona. Para livrar eles dos exames médicos, livrar eles dos remédios. Não livra eles. Exatamente. Então, eu precisei fazer esses exames para o médico identificar, não é Jesus, não é Yahvé, não é Espírito Santo, é máquina. Para identificar através de exame de sangue e vários outros exames para descobrir qual o problema que eu tinha. Identificar também qual o problema e qual a dosagem deste remédio. Porque tem de várias dosagens. Eu comecei com 75 miligramas, o médico falou, tá fraco ainda, vamos para 100, depois fomos para 125, que é o que eu tô agora.
Então, para chegar nesse processo assim, eu tive que fazer vários testes para ver qual das miligramas desse remédio, para ver se o meu corpo ia se adequar com este tipo de remédio, porque tem várias marcas, e eu tive que fazer testes para ver se qual deles se adequar melhor no meu corpo, no meu organismo. E trazendo isso aqui para a realidade, a fé é a mesma coisa. Eu preciso fazer testes. Eu preciso testar, falsear se aquilo que você prega, esse livro que você prega como verdade absoluta, a palavra de Deus, quando diz ali que imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, eu preciso testar se realmente aquilo ali é verdade. Então, quando eu faço o desafio com vocês, vamos aqui numa live colocar as palavras de Jesus em prática, vocês fogem com o rabinho entre as pernas. Vocês não têm fé. Olha, tem um versículo que diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês amam recitar esse versículo na igreja, nos comentários aqui. Agora eu pergunto para vocês, vocês observaram a frase deste versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum crente agrada a Deus. Porque nenhum crente tem fé. E a fé é colocar em prática aquilo que ele não enxerga. Então, se eu te convido para vir numa live, para orar para um deficiente visual, antes do deficiente visual ser curado, você tem que ter os olhos da fé que ele será curado, antes dele receber a cura. Isso realmente é a fé ali de Hebreus. Que você vai chegar numa live aqui, você vai orar, vai clamar, vai orar em línguas estranhas, e o poder de Deus vai cair na live, e este cara que vai estar com deficiência visual, ele vai ser curado. E não é cego de nascença não, igual nas literaturas bíblicas. Não, é um cara que tem problema de visão só, que usa óculos. E esse cara vai deixar de usar este equipamento criado pela ciência. Não foi por Deus, não foi por Yahvé, Espírito Santo, Jesus. Foi pelo cientista, pelos homens. E aí o que acontece? Imaginem, cara, como vai ser tão poderoso, fenomenal, se isso um dia acontecer numa live. O dono do canal, vendo este milagre, ele vai se converter, porque a pessoa que está do outro lado, foi ele que convidou. Então, várias pessoas que seguem este canal, que tem contato meu, Antônio Miranda, Jason Ferrer, várias pessoas, Rogaciano, João Arinaldo, Érica Teles, rapaz, uma pancada de gente aí que eu conheço, Fábio de Oliveira, nossa, eu vou ficar citando aqui, tem uma porrada de gente aqui, eu vou ficar, vários canais aí que eu conheço, várias pessoas que eu tenho contato no WhatsApp, o Thiago Krebs, o Josh, o onipresente de todas as lives, então, várias pessoas, Francis, Scania, professor José Alessandro, meu, cara, Diego, né, o Ateismano, cara, a quantidade de pessoas que tem canais aí, que se isso acontecer, vai ser uma revolução na crença. Imagine você aceitar este desafio de live, orar. E por que você não vem? Porque você tem medo, porque você é mais ateu do que eu. Você não crê no poder da oração, você não crê no que está escrito nas palavras deste livro. E se este livro fosse realmente sagrado, como vocês dizem que são, eu jamais, nem por uma vez só, eu poderia estar aqui falando contra ele. Jamais. Lembra da arca sagrada? Do mito lá da arca, da aliança, que o povo de Israel levava, e onde eles levavam, eles ganhavam a guerra, porque a arca tinha poder, porque a arca era sagrada. Então, este livro é como se fosse uma substituição dessa arca. Este livro leva o nome de Deus para as nações, que vocês publicam e vocês vendem, não dão não, vendem. E aí vocês falam que é a palavra de Deus, que não existe só uma Bíblia, né? Como eu já mostrei várias vezes aqui, mais de 10 Bíblias espalhadas pelo mundo, cada uma com seus livros sagrados, com seus nomes sagrados, cada um com seus concílios sagrados. E se realmente este livro, essa Bíblia, fosse sagrada, se eu falasse isso aqui dela,
eu seria fulminado por esse Deus. Como aquele cara que foi segurar a Arca da Aliança porque ela ia tombar, que ela bateu num morro, e ela deu de tombar, e ele foi segurar, e ele virou pó na hora. Assim seria eu. Como eu estou falando, como vocês dizem, mal da Bíblia, mas não é mal, eu estou falando a realidade de que este livro mente compulsivamente. Não é que este livro mente, contém mentiras. Pessoas que pregam este livro estão contando mentiras, mitos, fábulas, lendas, contos. E este livro domina. Este livro que eu falo, pessoas que detêm o poder deste livro da oratória, domina a mente de pessoas fracas. Quando um dia eu consegui revolucionar meu cérebro e acordar deste sonho, desta crença. Eu consegui sair dessa bolha estudando. Depois que eu saí da caixinha, lembra da caixinha do início? Eu fui estudar para saber como que a Bíblia foi montada. Se realmente ela é inspirada por um suposto Espírito Santo. E um teste que eu fiz, eu vou falar mal da Bíblia num vídeo. Se acontecer uma punição divina, é porque eu estou errado. Meu querido, já vai para 3 anos aqui no canal, e eu detonando a Bíblia, falando das mentiras de Yahvé, das mentiras do Espírito Santo, as mentiras de Jesus. E estamos aí tocando o barco. E os crentes choram. O crente chora. Chora aqui no chat. E vai continuar chorando. Eu acabei de esfregar mais uma mentira na cara. Mais uma não, várias, né? Qual pessoa nunca viu a morte? Ou todos, desde Jesus para cá? Fora antes, né? Todos viram a morte. Hein? E quando Abraão viu Jesus? É só porque está escrito aqui a verdade? Porque Jesus disse que Abraão viu meu dia e ele ficou alegre. Então é verdade absoluta. Vou falar para você, viu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.